É dia 28 de maio, estamos começando um programa com uma pessoa muito especial que eu conheci ao longo da minha trajetória da política, enfim, no dia a dia da luta social, que é a Viviane Vicentinha. Acertei seu sobrenome, Vivi? Sim. Ela é graduada em Direito pela PUC, advogada, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Enfim, tem um currículo vasto, membro da Associação Paranaense de Advogados e Criminalistas, conselheira fiscal de comunidade e execução penal. Então, tem um trabalho aí com a questão penal aqui no estado do Paraná. Vou contar um pouco dessa tua trajetória também. E é membra do Grupo de Estudos de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Paraná e fundadora e presidente do Instituto Voluntários Elos Invisíveis. E também é fundadora do projeto e coordenadora do projeto OIA. É assim que fala? OIA Consultoria. OIA, consultoria. Então, Vivi, agradecer, vamos contar um pouco da tua trajetória, falar um pouco sobre o Elos também, que é literalmente a menina dos olhos do seu trabalho. Sim. E te agradecer mais uma vez por estar aqui presente com a gente nessa conversa. Obrigada, Lua, pelo convite. É um Chegar prazer. mais um pouquinho aí, ó. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje, poder contar um pouco do trabalho que a gente faz nas comunidades, né, nessa área de defesa de direitos humanos, principalmente. E a visibilidade que teu programa pode dar para o nosso trabalho é muito, muito importante, né? Então, Obrigado, Vivi. E eu queria que você agora comentasse, contando um pouco da sua trajetória. Que momento que a Vivi falou, cara, eu vou ser advogada, vou ser ativista social. Conta um pouco da sua trajetória enquanto ativista. olha, muito do que eu faço hoje tem a ver com a minha trajetória, né? Tanto pessoal quanto profissional. Eu sou formada em Direito pela PUC, me formei com 22 anos, né? Me formei isso lá em 2007. E desde então eu venho trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade social. Grande parte da minha trajetória profissional, ela se deu voltada no atendimento de pessoas privadas de liberdade, trabalhamos com egressos, né? E nesse período que eu me especializei na área criminal, aí, né, você mencionou que eu fiz, tem especialização na área de penal, processo penal, também penal econômico, né? Então eu trabalhei muito com a população carcerária e eu percebi que essa população carcerária ela tinha cor e endereço certo, que eram oriundas de favelas, pessoas pretas, pobres, periféricas, jovens, né? E o meu trabalho como ativista se deu justamente porque eu me deparei com esse tipo de realidade, né? E me fez olhar para a minha trajetória, que eu também vim de uma família carente, né? Minha mãe não tem, né, um alto grau de escolaridade, hoje ela é comerciante, então desde muito pequena eu e minha irmã a gente sempre trabalhou para poder ajudar minha mãe a levar comida para dentro de casa, né? Então eu percebi como eu era uma pessoa privilegiada de poder ter oportunidade de estudar, de ter conseguido acessar enfim, a universidade e poder estar ocupando hoje espaços de poder, isso graças à minha mãe, né? Então foi um tanto de sorte e, lógico, muito trabalho dela, né? Mas eu vejo que isso não é a realidade de grande parte dessas pessoas que tiveram uma infância pobre, né? Então, muitas vezes as pessoas deixam de estudar para poder trabalhar, para poder levar comida para dentro de casa, né? E eu percebi o seguinte, que eu tinha uma facilidade de dialogar com várias instituições, com várias pessoas, né, de diversos nichos da sociedade. Então, esse meu trabalho, primeiro voltado para a população carcerária, ele me deu uma base. Lá atrás, eu não sonhava em ocupar hoje, né, um cargo de presidente de uma instituição, de estar atuando e militando no terceiro setor. Eu acho que a vida foi me levando para esse caminho, assim, né? E aí, em 2015, né, então de 2007 até 2015, eu advoguei especificamente na área criminal, atendendo a população de egressos, e eu desenvolvia projetos através do Conselho da Comunidade de Execução Penal, Tá. né, Conselho da Comunidade de Colombo, e também, em seguida, eu contribuí com o de Curitiba. E eu apresentava alguns projetos, algumas ideias, e eu percebia que essas ideias, muitas vezes, elas não eram tiradas do papel, não era porque ela não tinha viabilidade de acontecer, mas era porque faltava uma vontade política de transformar aquela realidade, né? Então, assim, eu cheguei à conclusão de que o sistema ele não funciona porque ele é feito exatamente para não funcionar, para poder segregar determinadas pessoas da sociedade, para poder perpetuar
enfim, essa desigualdade na distribuição de renda e de oportunidades, né? Então, quando eu deixei de advogar na área criminal, eu passei a ser assessora jurídica. Aí eu fui ser assessora de desembargador no Tribunal de Justiça, depois eu fui assessora de procurador no Ministério Público. Então, eu transitei por algumas instituições e eu percebia que as instituições, embora com profissionais excelentes, extremamente qualificados, tinha uma lacuna no acesso à justiça mesmo. Entendi. De pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, essas pessoas, elas têm esse direito, mas elas primeiro não sabem que têm, e muitas vezes elas nem conseguem acessar as instituições, né? Então, de 2015 até 2020, eu foquei a minha trajetória profissional, né, trabalhando como assessora, estudei para concurso público, estudei para defensoria pública, né? E, enfim, quis o destino que eu, né, enfim, não ocupasse um cargo como esse. E acho que toda essa bagagem, toda essa trajetória me fez desenvolver o Elos Invisíveis e fazer com que ele, né, impacte tantas pessoas como ele vem impactando hoje. E aí, em 2020, início da pandemia, março de 2020, em específico, surgiu a ideia, né, de tirar alguns projetos que eu já tinha desenhado, que estavam arquivados, estavam engavetados, e fazer acontecer, mas não através de instituições mais, mas através de amigos. Porque eu percebi que se eu ficasse esperando para transformar o mundo como um todo e esperasse a vontade de instituições, isso nunca ia acontecer e eu ia continuar frustrada. Então eu comecei a chamar algumas pessoas. Isso depois, né, quando iniciou a pandemia, a primeira ação que nós fizemos foi distribuir Marmitex numa comunidade. Uma comunidade lá no SIC. Com a ajuda da minha irmã e de uma amiga, a Samara Mazeto. Hoje ela é da Secretaria Municipal do Esporte. E elas me fizeram resgatar esse sonho que já estava esquecido, já estava engavetado, porque eu fiquei 5 anos frustrada. Porque eu achava que aquelas ideias, que aqueles sonhos não iam sair do papel. Certo. E, de fato, não iam. Daquele jeito. Certo. E aí eu comecei a resgatar os meus contatos que eu tinha na comunidade, daquelas famílias, daqueles jovens que eu atendia lá atrás, quando eu era advogada. E aí, então, eu já tinha o contato nas comunidades, eu já vivia aquela realidade, eu já conhecia aquelas pessoas, eu já tinha uma noção de como estruturar um projeto e fazer ele acontecer. Né? Porque não basta você ter o problema, a justificativa de um projeto, enfim, você tinha que saber como desenvolver uma metodologia que transformasse aquela realidade. E cada favela é diferente uma da outra, então não dá para pegar o mesmo projeto e aplicar da mesma forma, né? Então aí surgiu o Elos Invisíveis. Então até 2023, dezembro de 2023, o Elos Invisíveis funcionou como um movimento social. Então era um coletivo, um grupo de amigos com um propósito, com boa vontade e com uma estratégia para atuar, para resolver alguns problemas. A partir de dezembro de 2023, nós nos institucionalizamos, né? Hoje somos um Instituto de Defesa de Direitos Humanos e hoje eu estou ocupando a coordenadoria de projetos e o cargo de presidente, né? Não, que bacana. E daí nessa tua trajetória, voltando um pouquinho na tua trajetória enquanto advogada criminal, porque você falou que passou por diversos, enfim, encontrou diversas pessoas que foram apenadas, enfim. Como é que foi um pouco para ti esse choque de realidade, principalmente o sistema carcerário aqui do estado do Paraná, que é tão violento, igual... a gente vê, só que uma coisa, por exemplo, a gente vê uma reportagem, uma fala, etc. Outra coisa é estar lá dentro e acompanhar. Eu assisti um documentário, fazendo um parentezinhos aqui, eu assisti um documentário do Drauzio Varela falando sobre a situação no Carandiru, quando ele foi médico no Carandiru. E eu tive um baita choque de realidade. Claro, são condições diferentes, só que é uma realidade que não está na nossa frente, né? E, enfim, eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa tua experiência para trabalhar com apenados e a questão criminal aqui no estado do Paraná. Então, olha só, na verdade, o direito penal não fui eu que escolhi ele que me escolheu, assim como essa militância toda. Eu acho que a vida ela vai encaixando de um jeito muito certinho, assim, né? E lógico que toda essa trajetória que eu estou contando para vocês, profissional, ela vai dialogando muito com a minha vida pessoal também, né? Quem aqui está acompanhando, Voluntários do Elos, muitos conhecem um pouquinho, né? Então, a minha trajetória como advogada criminalista, ela se iniciou na época da faculdade, na verdade, já, né? Então, eu fazia PUC e eu tinha um professor que é o professor Rodrigo Rios, né? Professor da PUC, e ele é especialista em crimes econômicos. Então, o professor Rodrigo Rios foi um dos primeiros advogados do país a atender crimes de colarinho branco. E eu fui estagiária dele.
Então, eu comecei atendendo e aprendendo o direito penal de colarinho branco, o direito penal de empresários, né? Em seguida, eu passei num concurso para estagiário na Justiça Federal, fui trabalhar na primeira vara especializada, né, de crimes econômicos, trabalhei com o doutor Flávio Antônio da Cruz, tive a oportunidade de trabalhar também na época que o Sérgio Moro era juiz nessa vara, né? Então, eu trabalhei com 2 juízes muito diferentes. Você trabalhou com o Sérgio Moro? Um extremamente punitivista, um outro juiz extremamente garantista. Então, assim, ali eu estava formando a minha personalidade e a minha compreensão dentro do direito. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar e conhecer um direito penal que não segregava até então. Né? Uhum. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha empresários que, embora por mais grave que esses crimes, né, fossem, esses empresários eles não eram presos. Então, justamente aí começou a minha indignação. Porque o direito penal que eu via nos filmes, eu via nos livros, não era o direito penal que eu estava trabalhando. E aí eu me formei, né, terminei a faculdade no meu último estágio nessa vara especializada. E aí, essa realidade não era a realidade de onde eu vim. Então, tinha um conflito ali interno entre o que eu acreditava, o que eu via, essa sensação de impunidade, de fato, de ver os crimes sendo praticados, crimes graves, crimes, né, que, de fato, hoje, né, um desvio de milhões de verba pública que poderia, hoje impacta, né, assim, em larga escala, toda a base da pirâmide. Só que isso era muito relativizado, porque essas pessoas tinham acesso a um bom advogado, acesso à educação, e aí eles tinham um estereótipo que não é um estereótipo de presídio. Então, quando eu me formei lá, isso em 2007, ainda não existia a Defensoria Pública no Paraná. Né? A Defensoria Pública foi uma das últimas, aqui a do Paraná foi uma das últimas a serem implementadas. Né? Se eu não estiver enganada, foi a última ou a penúltima. E nesse período, um dia eu estava assim, indignada com esse tipo de situação e eu estava já num cargo de assessora jurídica no tribunal, né? E eu não gostava daquilo que eu fazia, porque eu fazia, mas eu via que era uma realidade que tudo que eu tinha estudado eu não tinha aplicado, sabe? Eu saí, acho que todo mundo, né, quando a gente escolhe uma profissão, a gente sai sonhando, a gente quer transformar o mundo, e aí, assim, isso que eu falo, vamos dominar o mundo, e aí isso não acontecia, então eu estava me frustrando. E um dia eu saí e fui caminhar lá no Fórum Criminal, ainda era lá no Santa Cândida, lá no antigo conglomerado Banestado. E aí eu falei, bom, é aqui que eu quero trabalhar, eu quero ser criminalista. Menininha, maior cara de pirralha. Eu tinha um bom currículo, mas eu não tinha experiência e mulher na área criminal. E eu não queria atender crime de colarinho branco, eu queria atender a base, eu queria atender as pessoas que estavam presas, né, que estavam custodiadas. E aí eu bati numa vara lá e conversei com a doutora Rose Claire, que é uma juíza da 7ª Vara Criminal. E aí eu falei para ela o seguinte, eu sou recém-formada, eu quero trabalhar na área criminal e eu gostaria de atender pessoas que não têm condições de custear advogado, porque eu sei que não tem defensoria pública. Você consegue me nomear como dativa? Então eu passei a trabalhar como defensora dativa. Então toda a minha trajetória profissional na área, como advogado na área criminal, eu atendi mais de 500 casos como defensora dativa, de pessoas que não tinham condições. E aí, o que acontece? Eu atendi esses jovens, que a grande maioria deles, Lu, eles têm assim, uma média de idade de 18 a 25 anos, pretos, pobres, periféricos. E o tipo de crimes que eles praticavam eram muito, embora o Código Penal tenha N tipos penais, N crimes, dentro dos presídios a gente tem crimes muito pontuais. Muitos presos por tráfico, muitos crimes patrimoniais em razão do tráfico, porque eram dependentes químicos que muitas vezes acabavam furtando um celular ou roubando um celular e acabavam sendo segregados por um crime patrimonial, né? E aí esses jovens ficavam todos lá, trancafiados por anos, muitas vezes no início da fase adulta, sem terminar os estudos, sem ter uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. E aí o que acontecia? Essas mães me procuravam, né? As varas iam me nomeando e eu ia atendendo. Chegava uma mãe, eu atendia, soltava esse jovem. Dali 1, 2 semanas, essa mãe chegava no meu escritório de novo chorando. Tinha rescindido. Porque esse jovem saiu. Não estou justificando crime nenhum, nem nada. Né? Se a pessoa, de fato, infringiu a lei, ela tem que, de fato, cumprir essa pena. Né? Mas o que eu sempre entendi e sempre defendi, né, nessa condição de ativista, é que essas pessoas, muitas vezes, a pena era muito além do que só a privação de liberdade, porque essa pessoa, como um ex-presidiário, ela não conseguia uma oportunidade. E aí fica taxado, né?
E aí eu comecei a pensar em soluções. Então, na época eu era conselheira fiscal do Conselho da Comunidade de Colombo, né? E aí eu levei algumas ideias para a gente tentar inserir esses jovens egressos no mercado de trabalho, fazer com que esses jovens dentro do próprio presídio eles pudessem ter a oportunidade de trabalhar, porque assim, as pessoas que estão segregadas, gente, por mais que a gente tenha aí um coro muito forte da mídia pressionando, dizendo que não, todo presidiário, todo pessoa privada de liberdade quer trabalhar. Por quê? Sim. Porque ele tem uma diminuição de pena. Ele faz jus à remissão de pena, né? Então, assim, e muitos presídios não têm postos de trabalho. Então, além de não contribuir com a reinserção social, a gente contribui para o superencarceramento. E o Brasil está caminhando a passos largos a ser a maior população carcerária do país, do planeta. Nós hoje ocupamos o 3º lugar na escala mundial, em número de segregados. Então, assim, alguma coisa tem de errado nesse cenário, né? Não é que a gente não pune, é que o sistema penal brasileiro ele é seletivo. Ele escolhe as pessoas certas para serem segregadas. Então, nós temos hoje uma gama absurda de pessoas dependentes químicos dentro dos presídios, uma gama de jovens favelados dentro dos presídios, que não têm acesso ao direito, não têm acesso a defensor e que não têm perspectiva nenhuma de sair e de ser inserido no mercado de trabalho, de ter uma vida digna, seja porque mora numa favela, seja porque tem o carimbo de que é um presidiário, né? Então, isso, assim, me motivava a trabalhar, mas sempre me frustrava também, né? Então, hoje, o trabalho que a gente vem fazendo dialoga com aquela realidade lá, que é trabalhar com mulheres e crianças oriundas desses espaços, para que essas crianças, no futuro, não ocupem essas vagas dentro de presídios, né? Não, e você falou, assim, questões fundamentais, né? Porque eu acho que o último dado que eu tinha visto estava mais de 1 milhão de pessoas que estão presas hoje no Brasil inteiro, né? Então você pensa, né, uma quantidade significativa de pessoas. Eu não sei como é que está a situação do estado do Paraná, mas é uma coisa que na época da faculdade, a gente foi fazer um projeto social lá no presídio de Piraquara, né? Então, o choque de realidade que você tem, né, é muito grande, né? Enfim, o perfil que tem lá é igual você definiu. E estão amigos nossos lá, pessoas que estudaram comigo. Eu tenho vários que estudaram comigo, que moraram na minha rua, que jogaram bola e que estão lá por N fatores, seja por ser aviãozinho do tráfico, lá no Tatuquara, que é uma realidade latente. E acontece muito isso, porque daí o cara sai, volta para a vila, mas não consegue um emprego, não consegue trabalhar, ele vai fazer o quê? Né? Vai ficar jogado o dia inteiro em casa? Então, é um círculo, né? Um círculo vicioso ali que, enfim, precisa de política pública para mudar. Mas o que eu queria que você agora daí vem mais para a gente falar um pouco mais sobre o Elos Invisíveis, que é um instituto muito que você fundou, né? Começou esse trabalho junto ao Instituto. Você já deu uma pitadinha, mas como é que você falou assim, não, agora eu vou criar um instituto, vou começar a militar politicamente, vou sair do meu ativismo e vou entrar para a institucionalidade para buscar recursos e desenvolver políticas públicas? Então, se eu te falar que foi algo extremamente planejado, que eu sonhei um dia... Não, a vida ela foi conduzindo a isso, né? E assim... Eu acho que as oportunidades aparecem se você está pronto para essa oportunidade, você tem pessoas engajadas, né, capacitadas, eu acho que isso fica muito mais fácil de você sentar e estabelecer uma estratégia. Então, como eu te disse, eu acabei me frustrando um pouco, larguei a minha carreira na área, né, da advocacia criminal lá em 2015, justamente porque eu percebia que as coisas não iam mudar e que eu ia acabar sendo... enfim, esmagado pelo próprio sistema, né? E aí, quando chegou 2020, veio a pandemia. Eu me deparei com a morte. E aí, falei, gente, eu vou deixar esse plano aqui sem transformar o mundo que eu cheguei para mudar? Não, né? Não dá. Alguma coisa eu tenho que fazer. Então, já que se a gente vai morrer, pelo menos eu vou morrer deixando algum legado, fazendo alguma coisa. E aí... eu sou bastante ansiosa, você me conhece, eu sou pilhada, eu não consigo ficar parada. E na época, no início da pandemia, eu tinha um co-studying, era uma salinha de estudos, né, para concurseiros, e ela funcionava no subsolo. Então, quando chegou a pandemia e aí não podia funcionar nada, minha empresa ficou fechada. E era ali no Centro Cívico, perto do Tribunal de Contas, era só uma portinha e um subsolo enorme. Assim, e na época eu tinha um sócio, eu conversei com ele e falei assim, olha, Rodrigo, a empresa está fechada, posso usar o espaço para arrecadar alimentos?
Porque eu tinha ido com a minha irmã e com essa amiga Sim. na favela. E eu tinha visto pessoas comendo lixo. E isso eu já sabia que tinha, mas eu sabia que na pandemia ia ser muito mais sério, muito maior. E aí, quando eu cheguei naquela situação ali, que eu estava me deparando com a morte, eu estava sem ter condições de trabalhar, né? Porque eu tinha que ficar presa dentro Sim. de casa. Sabendo daquela realidade, eu falei, gente, se eu não fizer nada agora, eu nunca mais vou fazer nada na minha vida. Aham. Então, o Elos, ele nasceu dia 20 de março de 2020, que foi exatamente o dia em que foi decretado o lockdown. Todo mundo precisou se recolher. E eu falei, então, eu vou fazer alguma coisa. Consegui autorização, né, do meu sócio para poder usar o espaço. E eu fiz um vídeo no meu Instagram, lá com o meu auge, os meus 800 seguidores. Falei, galera, olha, é o seguinte, eu tô começando a fazer arrecadação de alimentos e tal, e quem puder, manda. Eu vou deixar o ponto de arrecadação lá na Next, né, que era a minha empresa. Podem mandar por motoboy. E você sabe que em uma semana e pouquinho, assim, nós conseguimos arrecadar 2,5 toneladas de alimentos. Caramba. 2,5 toneladas. E aí nós fizemos um mutirão, assim, com alguns amigos que também estavam na mesma situação em casa. Sim. Todo mundo de máscara, de luva lá, e a gente começou a montar as cestas básicas. A gente começou a atender as aldeias de Guaraqueçaba, as aldeias indígenas em Guaraqueçaba. Atendemos algumas comunidades ali do SIC. Na época, acho que foram 8 comunidades, e essas toneladas de alimentos. E aí continuou as coisas chegando. E aí, quando as pessoas começaram a falar comigo, alguns amigos falaram assim, Vivi, primeiro que eu não sabia que tinha tanta favela em Curitiba, nem sabia que existia favela, nada. Choque de realidade. Isso, e outras pessoas falavam assim, olha, eu quero ajudar, mas eu tenho assim, um receio de doar para uma instituição que eu não conheço, ou achar que a pessoa não vai fazer nada, e como eu te conheço, começa a fazer que a gente ajuda. E aí o Elos, ele nasceu e ele se sustenta com a ajuda de amigos, desde então. Até hoje, mesmo como instituto, nós não temos repasse de verbas. Você sabe como é difícil e burocrático a gente existir como instituição e trabalhar sem incentivo financeiro? É surreal. Eu deixei a minha carreira de lado, eu não tenho salário fixo, meu trabalho no Elos é voluntário. Então, fazer com que tudo isso aconteça é um ato de resistência muito grande. E, assim, é desgastante demais, sabe? Mas a gente, no final das contas, a gente percebe que ainda assim vale a pena, porque a gente vê que transforma, que impacta, né? Então, ali em 2020 começou, e aí, nos primeiros meses, foram ações mais assistencialistas mesmo, Sim. porque a gente levava máscara, a gente levava comida, a gente levava roupa. No primeiro ano. Nos 6 primeiros meses. 3 primeiros. Nos 6 primeiros ali, de março a setembro, mais ou menos, né? Porque no auge da pandemia. No auge da assim. pandemia. E aí, assim, as pessoas nas favelas não usavam máscara, então, assim, não tinham, né, acesso a postinhos de saúde, muitos sem documentação. Então, a gente via que essas pessoas morriam e nem nas estatísticas apareciam, né? E aí, nesse período, foi muito estratégico, porque a nossa metodologia de atuação, ela é estreitar vínculos com a comunidade, não é decidir por eles, é decidir com eles e entender qual é aquela realidade. Então, esse período assistencialista, ele ajudou a estruturar estratégias de atuação ali dentro, né? E aí eu comecei a ter acesso a algumas outras comunidades. Hoje nós estamos em 16 comunidades do estado, né? Infelizmente, alguns dos nossos projetos estão parados por falta de repasse de recursos, por falta de apoio, né? Nós temos hoje 10 programas, né? Todos de defesa de direitos humanos e orientação jurídica, enfim, né? E, lógico, com acesso à cultura, enfim, eu vou contando aqui um pouquinho dos outros programas. E aí, assim, então, a partir de setembro de 2020, a gente conseguiu um apoio muito importante, que foi o apoio do desembargador Fernando Prazeres. Né? Dr. Fernando Prazeres, para quem, né, é da área do ativismo, sabe que ele trabalha muito dentro de ocupações regulares, ele é um expoente aí na área, né, fundiária, né? E eu conversei com ele e falei, doutor... Ele é desembargador? Desembargador, ele é fantástico, assim, um ser humano incrível. E ocupa, né, e ele usa muito a posição de poder dele para poder dar a oportunidade de transformar realidades assim, né, vulneráveis como essa que a gente atende. E a chefe de gabinete dele é voluntária do projeto desde o primeiro dia, e ela é uma grande amiga. E eu comentei com ela, falei, olha, Lara, eu estou fazendo um trabalho dentro das comunidades, eu estou tentando, né, transformar essa realidade, a gente está com um projetinho de combate à pobreza menstrual. E eu precisava de uma ajuda, quem sabe o tribunal pudesse ajudar a arrecadar ou dar uma divulgada. Ela passou a mão no telefone, ligou para ele, e ele, lógico, pede para ela falar comigo. Fui, expliquei, ele fez uma ligação e foi uma ligação que abriu muitas portas para mim. E ele falou com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, até hoje, ela é uma grande apoiadora do trabalho. E, na época, ela ocupava a presidência da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência. Que bacana. Isso.
Então, me empolguei para falar e minha garganta secou aqui. Eu até me emociono para falar porque, assim, ela abriu portas, assim, pra gente. Realmente, sem o apoio dela e do desembargador Fernando, a gente não teria hoje o impacto que nós temos. Na época, eu era uma reles assessora dentro do tribunal. Eu só tinha meu CPF. E mesmo só com o meu CPF, eles abriram as portas do tribunal e me colocaram em espaços de discussões nessa instituição que me permitiu influenciar na construção de política pública no âmbito do judiciário. Porque eu levava um olhar que muitas vezes servidores e magistrados não tinham. Porque hoje a gente tem um perfil muito claro. A gente tem um perfil muito claro das pessoas que ocupam essas instituições. Homens, brancos, héteros, classe média alta. Então, são pessoas que não têm o mesmo perfil daqueles jovens pretos favelados e baixa escolaridade. Então, assim, para um juiz, para um promotor, né, de dentro do seu gabinete, no auge do seu cargo lá, dar uma canetada e segregar por anos um jovem ou uma decisão que impacte lá a vida de uma pessoa periférica, é 1 minuto. Só que, assim, faltava, muitas vezes, aquele olhar humanizador. De perceber que era uma pessoa que tinha uma história e que aquela história, enfim, que aquela pessoa não se resumia só àquele fato. Ela tinha uma história, ela vinha de uma favela, ela vinha de uma sucessão de violências, e não só violência no sentido físico, né? Sim. Mas violência estatal, violências de todas as ordens. Então, assim, talvez conversar e levar essas histórias e um pouco do que a gente faz possa, de certo modo, influenciar na forma que essas pessoas enxergam umas às outras. Então, aí surgiu um nome Elos Invisíveis, que inclusive foi a minha irmã que deu essa ideia aí, justamente porque a gente faz esse elo entre os voluntários e a comunidade, entre as instituições e as comunidades, sabe? Então, a gente transita por esses mundos diferentes e que um necessita do outro para funcionar. Então, a gente vai lá e influencia, de certo modo, nessa construção, né? Não, perfeito. Eu acho que a história do Elas é porque a gente tem a percepção, principalmente quem começa a conhecer instituições assim, de algo muito elaborado para montar um instituto, etc. E às vezes é como aconteceu no Elos. Saiu de uma ideia, surgiu e quando viu foi acontecendo, né? Mas eu gostaria que você comentasse agora sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Elos, né? A gente teve aí uma vitória que você falou na Câmara Municipal, né? Que me ajude aí, que é a certificação hoje, né? Que, gente do céu, me fugiu agora da memória. Que o Marcos propôs para o Elos. Ah, sim, nós conseguimos a Lei de Utilidade Pública. Lei de Utilidade Pública, né? Então, o Elos está avançando também na estruturação, na busca de financiamento, para conseguir avançar ainda mais o seu trabalho. Mas me conte um pouco mais sobre os projetos desenvolvidos pelo Instituto. Sim. Bom, o Elos, como Instituto de Defesa de Direitos Humanos, todas as nossas ações têm, de fato, uma conscientização e a ideia de levar acesso à justiça e conhecimento básico, né, de direitos. Então, quando a gente fala assim, educação e direitos, a pessoa pensa, meu Deus, que chato, é uma palestra, um negócio maçante e tal. Então, uma das estratégias, né, que a gente coloca ali como estratégias metodológicas para os projetos é desmistificar o direito, porque o direito ele parece muito distante, a gente usa, né, o juridiquês, usa umas roupas lá muito estranhas, e aí faz com que haja um distanciamento entre o sistema de justiça e a pessoa que vai ser beneficiada. Sim. E era isso, assim, né? Eu brinco que na época que eu advogava e vivia nessas instituições, eu ficava usando roupas de pinguim e aí falando uma linguagem que hoje não é a minha. Então, primeiro, para a gente poder atuar, a gente precisou fazer essa desconstrução na linguagem, na forma de vestir, na forma de comunicar, tudo, né? E por que eu estou falando isso? Porque todos os nossos programas, embora falem de educação e direitos, eles têm essa forma de comunicação. Então, hoje, nós temos programa, né, o nosso maior programa, o nosso carro-chefe é o programa de combate à violência doméstica e familiar, né? Esse programa hoje nós temos hoje um acordo de cooperação com o tribunal, com o nosso CNPJ, aí, Tribunal de Justiça. Então, isso faz com que o trabalho tenha um impacto muito maior. Só no ano passado, nós recebemos do Tribunal de Justiça 37 mil itens de higiene. Esses itens de higiene eles são distribuídos para mulheres durante as palestras e rodas de conversa que a gente organiza. E o número de itens é uma forma de mensuração de impacto.
né? Conversando com esse programa, nós temos o programa de direitos sexuais e reprodutivos, né? Ele é coordenado pela doutora Luísa Bosa, que é uma médica voluntária do projeto, né? Inclusive, falando em voluntários, hoje nós somos 106 voluntários, inclusive o Luan é um deles, então é um prazer enorme contar contigo no nosso time também. E esse programa de direitos sexuais e reprodutivos, ele é uma expansão do programa de combate à pobreza menstrual, porque a gente começou distribuindo só itens de higiene. E aí, quando a doutora Luísa chegou, ela começou a conversar sobre questões básicas, utilização de métodos contraceptivos, prevenção de doenças, e isso dialoga muito com prevenção de crimes, né? Inclusive, a gente tem um dado assim, que é muito chocante, né? Dentro das favelas, você entra, você vê criança, mãe de criança. Você vê gravidez na adolescência, às vezes até no final ali da infância, né? E muitas vezes é por falta de orientação, sabe? Então, esse programa ele vem não só para garantir saúde, mas direitos, né? Sexuais e reprodutivos. Esse programa ele tem o apoio da UNFPA, que é o Fundo de Populações das Nações Unidas, então a ONU também conheceu o projeto. Ano passado nós tivemos a oportunidade de desenvolver algumas rodas na Vila Pantanal com auxílio da UNFPA, né? E a UNFPA contemplou Elos Invisíveis com um valor de... Era um edital, grant. Se eu não estiver enganado, foi $10 mil, equivalente a R$30 mil, mais ou menos, que permitiu que a gente pudesse comprar a estrutura itinerante que nós temos hoje. Então, Elos Invisíveis, gente, não tem uma sede, nós temos só um depósito que funciona no restaurante na casa delas, né, que fica aqui no Bom Retiro. Nós temos a sede administrativa que fica no Centro Cívico, que é só um lugar onde tem uma mesinha ali, uma escrivaninha, e todo o nosso trabalho ele é itinerante. Então, a UNFPA comprou essa estrutura pra gente. São 4 tendas, 35 cadeiras, projetor, microfone, caixa de som. E antes a gente fazia as ações todas na rua, na garganta mesmo ali. E isso fortaleceu o nosso trabalho, né? Então, hoje o nosso trabalho ele é todo itinerante, não só nesses 2 programas. Daí nós temos o programa de combate ao abuso e exploração sexual infantil, né? Temos um programa de montagem de clubes de leitura. Temos um programa, o Build Day, que incentiva a adoção e apadrinhamento. Nós temos o programa de incentivo à cultura. Nós temos o programa de incentivo a boas práticas ao meio ambiente, que é a Dalila Lapuzzi que coordena, né? E o Mário Guedes também está na co-coordenadoria junto com a Dalila. Então, a gente faz um trabalho dentro das comunidades falando, né, de proteção e preservação ambiental. Então, os outros programas, se eu esqueci de algum, gente, estão todos no site, mas eu acho que eu falei de todos. Perfeito. E, assim, eu acho que tem uma coisa que para mim é muito gratificante, que eu acho que o Elos e o trabalho social, né, o voluntariado, traz histórias, Sim. muitas histórias. Né? E eu queria que você contasse, daí você, Vivi, porque no voluntariado ali a gente sempre conversa com o pessoal e tem muitas histórias muito impactantes sobre vida, sobre trajetória. Eu queria que você contasse algumas histórias que te impactaram, Vivi mesmo, assim. Você falou, vale a pena estar fazendo isso, vale a pena continuar nessa luta, porque a nossa função, principalmente da rádio, é comunicar os institutos, etc., mas é também comunicar vidas, né? E é sobre vidas que nós estamos falando. Então, eu queria que você contasse um pouco dessas pequenas histórias que aconteceram no Elos para você esmiuçar esse amor que você tem pelo seu trabalho. Olha, são milhares de pessoas que passaram, né, dos nossos caminhos, né? Naquele final de semana que você participou de uma ação conosco, né? São muitas pessoas, Sim. né? Mas eu tenho algumas histórias assim que me impactaram e que motivaram, inclusive, o nascimento de alguns desses projetos, né? Então, falando do projeto que eu coordeno, né, que eu estou mais à frente, que eu estou ali respirando dia a dia, que é o de combate à violência doméstica. Em cada roda, em cada palestra, a gente recebe uma infinidade de relatos, de denúncias, né? E quando a gente chega numa comunidade, a gente fala, muitas vezes quem sofre a violência, que está numa situação assim, né, ali está vivendo aquilo, é aquela pessoa que menos se pronuncia, é aquela pessoa quietinha, que você vê ali que ela está acuada, com bastante lágrima nos olhos ali, e muitas vezes não vai falar, porque o processo de denunciar é muito... É um processo, não é nada do dia para a noite. Não Sim. Vou achar, né, que eu vou chegar ali, pode ser até que eu fale, incentive alguém, alguém saia da palestra e já vá denunciar, mas pode ser que não.
E aí o que acontece? Muitas vezes você vai numa comunidade, você relata, fala, ali faz o evento, daí você volta e aí a pessoa vem e te conta alguma coisa, te conta algumas histórias, né? Nós temos ali enfim, uma assistida, né, que participou de uma roda de conversa que a gente fez lá no Caximba, a dona Neuza Leite dos Santos. E eu sei o nome dela porque a gente fez a roda, ela... infelizmente ela relatou assim algo bastante triste, impactante na história dela, né? Ela casou com 13 anos, foi estuprada na noite do casamento, sofreu 5 tipos de violência doméstica, violência patrimonial, sexual, física, moral, psicológica. E ela permanece casada com o agressor até hoje. São mais de 50 anos de casamento. E ela nunca tinha falado disso. E aí ela, no final da roda, ela abriu. E não só abriu, ela pediu para que fosse gravado o depoimento dela e que ela pudesse se tornar uma voluntária do projeto. Só que é uma senhora extremamente humilde, já com uma idade bastante avançada, e ela não pode estar conosco nas ações. Então, ela pediu que a gente pudesse levar esse vídeo. Então, esse vídeo da Dona Neuza, a gente leva nas nossas palestras. E vocês apresentam daí? Exatamente. Então, ela é uma grande ativista dentro dos nossos projetos, né? E assim, surgiu de uma situação como essa. Beauty Day, outro projeto que surgiu, assim, também de uma história, assim, no dia a dia, né? Respirando isso. Assim, por um bom período da minha vida, eu pensei, poxa, eu não quero ter filhos biológicos, mas eventualmente eu gostaria de adotar. E aí eu comecei a transitar nesses espaços, casas de acolhimento, né? Participei fiz curso de apadrinhamento, era voluntária, nada como pelo Elos, mas, né, enfim, nas horas que me sobravam ali. E aí, um dia eu tinha ido numa casa de acolhimento, vivenciado aquela experiência, e naquela noite, terminou o dia, eu fui jantar com umas amigas da PUC, pessoas mais elitizadas, um mundo totalmente diferente do meu, uma visão de mundo diferente e tal. E as meninas ali na mesa começaram a bater um papo e perguntando, né? Poxa, você não vai ter filhos? Eu falei, eu pretendo um dia adotar, quem sabe? Poxa, mas e se você adotar essa pessoa virar um bandido? Eu falei, poxa, e aquela Vivi lá atrás, assim, toda marrenta, ia ter dado uma patada, ia ter virado as costas, não ia querer mais falar com aquelas pessoas. Falar, esses alienados. E ali não, naquele dia surgiu um projeto, foi o Beauty Day. E aí eu falei, não vou citar nomes aqui, mas enfim, eu falei com essa minha amiga e falei, olha, eu tenho uma proposta para você. Você vai comigo no lugar e se depois desse dia você, né, se você mudar de opinião, você me fala. E aí, o que eu fiz? Eu conversei com essas meninas ali nesse jantar e falei, gente, o que vocês acham? Já que o papo ali era só bolsa, roupa, filhos, né? Eu falei, olha, eu participo, né, de um trabalho voluntário numa casa de acolhimento e eu vou propor para vocês que a gente faça um dia de beleza numa casa de acolhimento. E eu vou escolher uma casa específica, que é uma casa de meninas adolescentes. Por que meninas adolescentes? Porque, primeiro, né, não sei se quem está nos assistindo, enfim, tem esse conhecimento, mas em Curitiba, o perfil perfeito para ser adotado são crianças brancas de até 2 anos, sem doença e sem irmãos. Então, meninas, em regra, já estão numa lista já mais distante. Meninas adolescentes, mais distante ainda. Pretas, menos ainda. Com grupo de irmãos, menos ainda. Então, dentro de numa dessas casas de acolhimento, a gente tinha uma casa que só tinha adolescentes e meninas que estavam quase numa situação de inadotabilidade. Então, eu escolhi essa casa e convidei esse grupo de meninas, né, desse jantar, e falei, gente, o que vocês acham? Cada uma de vocês vai apadrinhar uma menina. São 15 meninas e nós vamos conseguir o restante de... Só que assim, a única coisa que eu peço para vocês é que sejam mulheres que tenham essa idade que nós temos e que tenham interesse um dia em ter filhos. Ou que estejam passando por uma fase de dificuldade em engravidar, ou que queiram adotar e não conseguem, ou que não conhecem, porque são potenciais pessoas que podem apadrinhar ou adotar. Beleza, então esse foi o combinado. E aí eu fiz um experimento, eu desenhei um projeto ali na hora, nasceu, eu falei, gente, vamos fazer esse teste? E foi incrível. A gente fez esse piloto, nós conseguimos 20 mulheres de voluntárias, então fizemos lanche, massagem, cabelo, maquiagem, todas as meninas ganharam roupas novas, porque normalmente pessoas que estão nessas casas de acolhimento recebem sempre o resto, né? Sim. Então a gente foi na casa nessa casa de acolhimento, conversar com as meninas para saber a cor que elas gostavam, que tipo de roupa que elas queriam, o que elas queriam no cabelo, e aí a gente fez esse evento.
Então, aparentemente, parece que é só um dia festivo, né? Mas, no fundo, o que era a ideia? Era fazer com que pessoas com potenciais adotantes, né? Pudessem conhecer meninas que estavam numa lista de adoção. E acabou sendo maravilhoso, assim, nós conseguimos apoio também do Janaína Vega, que mandou lanche, nós conseguimos apoio de um fotógrafo, o Juan Schenoni, que é um fotógrafo argentino maravilhoso, um retratista incrível, o Luiz, que é o nosso fotojornalista, né? Enfim, então o Luiz cobriu todo o evento e o Juan, ao final, depois que as meninas já estavam prontas, cabelo pronto e tal, não faz sentido você ficar bonita e ficar sentada na sala. E aí o Juan fez um ensaio fotográfico com essas meninas. E por que a gente pensou nessas fotos? Porque essas meninas, a imagem delas não pode ser utilizada em lugar nenhum. Então, sempre estão com o rosto tampado, até por uma questão de proteção da criança, né? Mas essas meninas, em regra, não têm fotos e elas têm um problema de autoestima muito grande, porque passaram por um processo de abandono, né? Sim. Então, a gente fez esse processo de resgate de autoestima também. Então, a gente revelou essas fotos e cada uma recebeu o seu ensaio. Que né? sensacional. Então, foi incrível. Esse é um projeto que nasceu, assim, de uma situação, né, do meu dia a dia. Infelizmente, esse é um projeto que está suspenso, porque não temos verba. Né? A gente precisaria ter condições de custear lanche, maquiagem, enfim, essas coisas nós não temos. E espero que em breve a gente possa retomar, né? Nossa, então você veja, é que o ativismo, né, o papel delas, você não consegue mensurar assim, em quantidade, mas você consegue mensurar no sorriso, provavelmente, que eu fico imaginando dessas meninas que nunca tiraram uma foto, né? Que isso é... Não sei, enfim, olhando aqui agora, você contando essa história, você não consegue mensurar a felicidade dessas meninas e conseguirem ter um álbum, etc. e tal. Então, pô, olha o quanto que o Elos vai impactando na vida das pessoas e é literalmente de você mudar e transformar a trajetória. Mas eu gostaria muito que você falasse sobre a questão do projeto de combate à violência de gênero, né? Que, enfim, hoje até vou fazer aqui uma parte, né? Prestar solidariedade à vereadora Camila Gonda, né? Que foi... enfim, claro, é uma violência política de gênero que o vereador do PL lá fez contra ela, ontem contra a ministra Marina Silva, mas é um estado de violência que a gente tem que combater a cada dia, né? E falando sobre o projeto específico de combate à violência de gênero contra as mulheres ali, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto, porque é um baita projeto e que a gente precisa ainda avançar muito mais em políticas públicas de combate a essa violência no estado do Paraná. Sim. Todos os projetos que nós desenvolvemos têm como um pano de fundo, enfim, o enfrentamento a essa desigualdade de gênero, né? E infelizmente, né, essas situações, né, como relatado da ministra Marina, da vereadora Camila Gonda, infelizmente não é exceção, isso acontece todos os dias, o tempo todo, em todos os espaços, e não só em espaços de poder, como essas duas mulheres brilhantes ocupam, né? E quando a gente fala em desigualdade de gênero em espaços periféricos, essa desigualdade ela é muito maior. Muito maior. Porque, pensa, mulheres como a Marina e como a Camila, alto grau de escolaridade, classe média alta, ocupam posições de poder. Uma ministra ser humilhada dentro de um Senado, né? Sendo filmado. Então, assim, infelizmente, essa violência de gênero, ela é naturalizada e o papel da mulher, ela é, de fato, diminuído, né? Então, assim, esse programa que a gente vem desenvolvendo especificamente no enfrentamento de violência de gênero no âmbito doméstico, né? Porque falando em violência de gênero, a gente pode falar em violência na política, enfim, vários espaços, mas o nosso vem se concentrando no âmbito doméstico porque a gente se atém ali ao microsistema protetivo da Lei Maria da Penha. Sim. Né? E aí a gente tem também, né, por conta desse acordo de cooperação do tribunal, a gente tem todo enfim, um leque de órgãos dentro desse sistema que vão atender essas pessoas, né? E esse projeto, ele surgiu por conta da minha história mesmo, da minha vida pessoal, né? Então, assim, eu vivi num ambiente por mais de 30 anos em que a violência doméstica imperava, né? E
mesmo já formada, me formei com 22 anos, né? Então, já me especializei, enfim. Até os meus 30 e poucos anos eu atuava na área criminal. E mesmo sendo advogada, atuando na área criminal, conhecendo a lei como ninguém, eu não me entendia como vítima de violência doméstica. E quando caiu a minha ficha de que eu era vítima de violência doméstica, eu sempre falava assim, a minha mãe foi vítima de violência doméstica e eu era só ali, enfim, a filha da pessoa que sofreu a violência, né? Só que isso, além de impactar na construção da minha personalidade, quem eu sou, a forma que eu penso, como eu ajo, como eu construo os meus relacionamentos, isso também fez eu ter uma compreensão de que mesmo eu conhecendo todo o direito, eu não tive esse clique de entender que eu era vítima. Então, se eu sofri violência e eu não denunciei porque eu não entendi, pensa uma mulher que vem desses espaços. Sim. Que estão lutando para sobreviver, que muitas vezes, grande parte delas vivem da coleta de recicláveis, né? Muitas vezes carregam o dia inteiro aqueles carrinhos pesados e não tem comida dentro de casa. Elas só querem saber do que comer, elas não querem saber de outra coisa. Então, ali eu pensei, poxa, eu já trabalho nesses lugares, eu tenho essa vivência e tenho essa experiência, né? Trabalhei também em promotoria de enfrentamento à violência doméstica. Então eu falei, eu vou desenhar esse projeto. E aí esse projeto ele nasceu meio que de braços dados com esse de pobreza menstrual. Nós fizemos um piloto lá na Nova Guaporé, né, que era uma comunidade nova na época, enfim, oriunda de um processo de reintegração de posse, 300 famílias saíram de um espaço, foram para outro, e aí surgiu a Nova Guaporé. Então a gente começou a distribuir itens de higiene e orientações sobre canais de denúncias de crimes. E aí eu sentei um dia e falei, não, eu vou estruturar isso como uma forma de projeto, vou criar uma justificativa, uma metodologia, uma estratégia e vou desenvolver, não vai ser de qualquer jeito, vai ser de uma forma estratégica, porque tem, sim, de fato, outras instituições que atendem também mulheres vítimas de violência, mas não com a metodologia que o Elos vem desenvolvendo, que é essa metodologia que ela começa até na escolha dos voluntários que vão atuar nesses espaços, um diagnóstico social do ambiente onde essas mulheres estão, um estudo muito cuidadoso da forma que essa mulher deve denunciar, considerando não só a orientação do sistema de justiça, mas o espaço onde ela vive. Porque você incentivar uma mulher que mora no Batel a denunciar, ela vai ligar para um 190, ou ela vai acionar ali o botão do pânico, vai chegar a Patrulha Maria da Penha, é uma coisa. Agora, se eu chegar para uma mulher periférica que mora num espaço faccionado e falar para ela denunciar e mandar a polícia dentro de um espaço onde o traficante manda, é outro. Então, esse projeto ele veio desenhado e pensando para esses espaços periféricos, espaços faccionados, espaços em que o próprio Estado e o sistema de justiça não conseguem estar, por uma simples razão, por um grande descrédito na justiça e por falta de políticas públicas básicas. Não tem um CRAS, não tem uma delegacia perto, essas mulheres não têm dinheiro para pegar um ônibus, não têm acesso à defensoria pública, muito embora a lei preveja o direito dessas mulheres serem defendidas, né, serem atendidas por defensores públicos, que é uma instituição maravilhosa, tem brilhantes defensores, mas não tem estrutura, não tem número de defensores adequados para atender. Inclusive, fazendo uma parte aqui, a Defensoria lançou agora, esses dias, o Ampara, que é um projeto incrível no âmbito de enfrentamento à violência, que é uma plataforma que permite mulheres acessarem de uma forma muito rápida e célere o sistema de justiça. Então, a gente está caminhando. Só que, assim, a gente tem que entender que a gente não pode colocar a responsabilidade só em cima do sistema de justiça, porque não vai acontecer de resolver tudo. Não é só porque não tem o número de pessoas adequado, é porque não é só o papel deles. Todo mundo, toda a sociedade tem que se entender como responsável. E eu te falo isso por quê? Porque nós vivemos numa sociedade estruturalmente desigual em questão de gênero. A gente, assim, na história, né, do Brasil lá, desde quando os portugueses invadiram o Brasil, as leis foram feitas de homens para homens. A gente, falando no âmbito político, quantas mulheres ocuparam o cargo de presidente do Brasil? Uma que nem terminou o mandato. Quantas mulheres ocuparam o cargo de presidente do Senado? Quantas mulheres ocuparam um cargo de presidente do Tribunal de Justiça? Agora nós tivemos a primeira mulher em centenas de anos. Então, assim, a gente percebe que, embora as mulheres sejam a maioria na sociedade, a maioria, né, votante,
nós somos a minoria em construção, em protagonismo nesses espaços. E ainda quando a gente acessa esses espaços de poder e atinge um protagonismo como a ministra Marina ou a vereadora Camila, a gente ainda é apagado e é silenciado. Então, né, pensando no destinatário do nosso programa, essas mulheres em situação de violência, elas são invisibilizadas. Nós fizemos um trabalho em parceria com a UFPA, agora ano passado, na Vila Pantanal. Sim. Vila Pantanal fica ali no Alto Boqueirão, né, eu acho que você conhece. É uma favela, eu não gosto desse termo favela, é uma ocupação irregular, assim, que tem um perfil muito definido de pessoas. São pessoas catadoras de recicláveis, grande maioria mulheres, extrema pobreza, baixa escolaridade, né? Poucos idosos, poucas pessoas com deficiência e muita violência, muita violência. E aí a gente fez rodas de conversa com mulheres catadoras, né? Ciclos de rodas de conversa, e dentre as rodas nós fizemos uma roda de violência, não só de violência doméstica, mas enfrentamento de violências de modo geral. E aí nós tínhamos que fazer um relatório para apresentar para a UNPA. E nós fizemos levantamento dessas mulheres. Então, veja, essas mulheres elas não iam para as rodas de conversa para ouvir o que a gente tinha para dizer. Elas iam para comer. Olha. Elas iam para tomar o café da manhã. E para ganhar o item de higiene que a gente ia distribuir no final. E aí a gente mapeou. Essas mulheres elas não sabiam se reconhecer como brancas, pretas ou pardas. Essas mulheres não sabiam muitas vezes a data de nascimento. Essas mulheres tinham filhos que não tinham registro. Então, assim, a gente está falando desse tipo de pessoa. E é esse tipo de pessoa que, se chegar numa delegacia para registrar um boletim de ocorrência, ela não vai conseguir. Porque ela não tem um documento. Porque ela não consegue, muitas vezes, demonstrar que ela sabe que ela tem esse direito, né? Então, quando a gente fala em acesso à justiça de pessoas com esse perfil, é um caminho muito árduo. E, assim, é um caminho muito distante entre você conseguir mostrar para ela que ela existe, depois que ela reconhecer que ela existe, que ela tem condições, e que ela é cidadã, e que ela tem o direito de votar e de acessar políticas públicas básicas, agora ela já sabe disso. E aí, o que ela vai fazer com isso? Ela vai ter que agora estar empoderada e estar forte para poder chegar numa instituição e tomar coragem de ir lá e denunciar. Mas, assim, entre ela ter essa compreensão, né, de que ela existe, que ela consegue ter acesso e que ela pode fazer isso, né, aí já é um bom processo. Chegou nesse ponto de registrar a ocorrência até ter uma eventual condenação, são anos. E muitas vezes essa mulher, para ela chegar a falar, é um processo que ela já está muito vulnerável. Baixa autoestima, essa mulher já sofreu todos os tipos de violência possível, não só no âmbito doméstico, enfim, mas, né, de todas as ordens. Então, falar, simplesmente, num espaço como esse, chegar e falar assim, denuncie, dá um panfletinho para ela e falar assim, liga no 190. Assim, né? Não vai acontecer. E era o que estava acontecendo no Tribunal de Justiça, por exemplo, para esses espaços. Uhum. O enfrentamento à violência doméstica, mas até que ponto? Distribui panfletinho ali na Rua 15 vai afetar determinadas mulheres, mas não aquelas. Então, aí esse programa ele surgiu, Luan, para mostrar que esses números estratosféricos, né? Não sei se você tem acompanhado os dados de violência doméstica, né? Mas ano após ano a gente vem batendo recordes. 2024 foi o ano recorde em número de feminicídios, recorde em número de crimes violentos no âmbito doméstico. Nós tivemos 21 milhões de mulheres que relataram que sofreram algum tipo de violência só em 2023. Né? Um ano antes, 18 milhões de mulheres relataram. E isso significa que, mesmo com todos esses dados absurdos, ainda significa que nós temos muitos casos subnotificados, que é essa parcela invisível da sociedade, que não consegue chegar no judiciário. Né? E muitas ainda que consigam chegar, não têm coragem de chegar. Uhum. Então, esse programa ele não é simplesmente para incentivar só essa mulher a denunciar e chegar no judiciário, porque, como eu disse antes, né, eu não defendo o encarceramento, eu não acho que é uma pena que vai transformar aquilo. Eu acho que é um processo muito mais embaixo. É educação, é construção de política pública, é o empoderamento. Então, assim, esse programa do Elos Invisíveis, lógico, ele tem um pano de fundo de incentivar a denúncia? Tem um pano de fundo de incentivar a punição desse agressor?
Tem, mas mais do que isso, é conscientizar essa mulher do papel que ela tem na sociedade e fazer com que ela entenda o papel dela na hora de melhorar, dar um passinho ali no sentido da gente chegar minimamente perto de uma igualdade de gênero, que isso, né, acho que a gente já não vai estar mais aqui quando acontecer e se acontecer um dia, né? Então é um processo assim é um programa de muita resistência. Ele é feito com muita estratégia, né? Nós tivemos reconhecimento, né, de várias ordens, então nós conseguimos a certificação do selo da CEVID, né, pelo Tribunal de Justiça, reconhecendo a atuação desse programa. Nós ganhamos o Prêmio Periferia Viva no passado, do Ministério das Cidades do Governo Federal. Nós recebemos menção honrosa na Assembleia Legislativa. Eu recebi o Prêmio Pablo Neruda de Defesa de Direitos Humanos da Câmara, tudo reconhecendo a importância desse trabalho que é feito, né, no enfrentamento à violência em âmbito, né, periférico, assim, né? E que história sensacional do Elos. Bom, a gente podia ficar aqui horas falando. Quero agradecer aqui o pessoal os voluntários do Elos que estão mandando mensagem, que estão acompanhando lá pelo site, né, da Rádio Paraná Oficial. E a Dalila que tá mandando mensagem aqui. Um beijo, Dali. Beijo, Dali. A Dali, enfim, a Dali é uma pessoa eu sempre digo que a Dali é um ser humano de uma alma absurda. A gente passa horas conversando no WhatsApp. E é a nossa coordenadora do programa de meio ambiente. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. E, enfim, o Pedro também, Pedrinho. o Pedrinho também. Enfim, gente, para não ficar nominando, mas, Vivi, muito obrigado. Obrigado por existir, obrigado por dedicar a sua vida a isso, porque eu tô na política há 11 anos, né? Já encontrei diversas pessoas ao longo da minha trajetória, e o que é mais bonito de tudo que o Elos faz, e por isso eu resolvi participar, resolvi me tornar ser um voluntário, é que é literalmente pelo amor. Eu vivo várias vezes aqui, você é extremamente emocionada, né? Porque te emociona essa trajetória. Enfim, para não ficar mais emocionado ainda, quero te agradecer mais uma vez, deixar o microfone da rádio para você fazer esse encerramento e agradecer mesmo todo esse trabalho que você está desenvolvendo, e contem conosco, seja com a rádio para fazer a divulgação do Elos, seja comigo para a gente cada vez mais fazer o Elos crescer no estado do Paraná. Luan, você é maravilhoso, né? Obrigada pela oportunidade, desejo muito sucesso no programa, na sua trajetória política, e é uma honra tê-lo no nosso time de voluntários, né? E quando a gente fala assim, o Elos transforma a vida das pessoas, mas usando da fala do Pedro no nosso videozinho institucional, eu acho que essas pessoas é que transformam a vida da gente. Eu acho que esse trabalho de dedicação ao próximo, esse trabalho de olhar para o outro, né, e de fato sentir empatia, e olhar e sentir. Eu acho que é uma questão de humanidade o que a gente faz. Eu acho que se todo mundo fizesse um pouquinho, a gente teria uma sociedade muito melhor, né? E o Elos, ele vem para isso, seja para transformar a vida dos voluntários, mas também para impactar, né? E isso só acontece porque nós temos pessoas que acreditam no nosso trabalho, que apoiam, que abrem as portas, que doam, que divulgam. Então, assim, aproveitando o espaço da rádio, eu queria fazer um convite para que vocês possam entrar no nosso site. Nós temos o Instagram, nós temos o LinkedIn. No YouTube tem os vídeos institucionais, tem os resumos dos programas, né? Então, contem a nossa história, divulguem. Nós temos uma vaquinha, que o dinheiro da vaquinha serve para pagar o nosso depósito. Então, a nossa vaquinha está bem abaixo do esperado. Então, muito dos programas a gente está suspenso porque a gente não tem condições, né? Então, ajuda a gente, divulga essa vaquinha, ajuda contando no nosso trabalho, cria um ponto de arrecadação, juntou esses itens, manda pra gente. Então, a gente arrecada livros, itens de higiene, roupa, comida, né? Poxa, não tem como ajudar doando. Poxa, ajuda sendo voluntário, vai com a gente, uma comunidade. Eu acho que a gente tem muito, assim, a aprender, sabe, nesses espaços. E o Elos está sempre de portas abertas, não só para a rádio, né, para você, mas para quem tá acompanhando aqui, que tem interesse, né, em servir como um agente de transformação, né. Então é isso, eu só tenho a agradecer. Obrigada pela oportunidade. É isso aí. Obrigado, Vivi. Obrigado, Alexandre. E até sexta-feira que vem com mais um programa Fala Turma aqui na Rádio Paraná Oficial.